Graça e paz a todos. Boa noite, que seja uma noite, já tem sido uma noite abençoada, que seja uma noite marcante, como o Marcelo pediu a Deus na sua oração. É um desafio muito grande pregar o Evangelho em todos os aspectos, principalmente porque eu preparo na minha casa, nas minhas orações, e Deus, de uma maneira maravilhosa, atinge você que está aqui no banco, que não conviveu comigo durante a semana, que eu não sei nada da sua vida, atinge você que está em casa. Então, se algo respingar sobre a sua vida e sobre o seu coração nessa noite, receba como algo de Deus para você e para a sua casa. Porque somente Ele pode mudar a nossa família. Pois bem, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Família é sempre um assunto especial e também complicado. Quando nós partimos para filhos, então, relacionamento entre pais e filhos, porque nós também somos, eu sou filho, eu também sou pai, agora de 4 rapazes. Rafael, 20 anos, Guilherme, 16, Caio, 14, e Davi, que amanhã completa 60 dias. Cabra macho, hein, seu Luiz? Louvado seja Deus. Porque quando a gente fala sobre família, nós temos que compartilhar coisas da nossa casa. Isso é um desafio muito grande. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, diz o seguinte, olha o que Paulo coloca para nós. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vou pedir para a igreja repetir o primeiro versículo, por favor. Pois bem, criação de filhos. Qual o segredo para criar esses meninos hoje, hein? Hoje, ontem, antes. Sabe por quê? Quando nós, que já somos pais hoje, nós viemos ao mundo, o mundo era outro. O mundo não era um mundo globalizado, não tinha tanta informação, as coisas eram mais lineares, e agora essa meninada crescendo e outros nascendo num mundo completamente maluco aos nossos olhos. Eu não sou tão para lá assim, mas eu fiz curso de datilografia. Tem lá, ó, diploma do Senac, professor Vicente, curso de datilografia. E aí, hoje, você chega perto de um menino de, eu vou muito longe aí, 5, 6 anos, né, quando muito, tenta disputar com ele quem tecla mais rápido lá no celular. Se é você com seu curso de datilografia ou aquele menino. Nós crescemos numa época em que os pais nos ensinavam tudo. Hoje os avós chamam os netos para explicar como é que funciona esse negócio de rede social lá, como é que faz o Facebook, o Instagram, e os meninos vão explicando para a gente, e sem muita paciência, mas vão explicando também. Tem uns que falam assim, me dá o celular aqui, vou dar o celular aqui, pai, resolve lá, toma aqui, é isso aqui, está pronto. Eles não têm paciência. Nós, eu e você, somos o reflexo, o retrato, o espelho da nossa família. Eu e você somos o reflexo, o espelho, o retrato da nossa família. Você já olhou para alguma família e falou assim, que povo doido? Você já comentou em casa? Nossa, que a família é problemática, né? O povo é meio... Pois saiba que tem gente olhando para a sua família e pensando a mesma coisa. Que povo doido.
povo é estranho, relacionamento, não sei, pai, tem alguma coisa esquisita naquela casa ali. Todos nós, eu e você que está em casa aí, nós somos o reflexo, o retrato do que é a nossa família, do que os nossos pais escolheram. E muitas das vezes nós escolhemos, vivemos situações, sofremos por algumas situações, coisas que nós já carregamos, que vem no nosso DNA, que vem no nosso gene, coisas que nós não, de maneira consciente ou inconsciente, nós espelhamos isso. Nós acabamos espelhando, todos nós. Se você pegar a família do seu pai, família da sua mãe, você vai olhando, vai puxando a árvore ali, é tia, avô, bisavô, bisavó, você vai encontrar alguém que é desatinado, alguém que não troca as marchas direito, alguém, e daqui a pouco, quando você assusta, um filho dentro de casa, está conversando com você, e você olha para o filho e fala assim, meu Deus, o que meu tio está fazendo no corpo desse menino? O que meu tio está fazendo no corpo desse menino? Nós somos reflexos das escolhas dos nossos pais, e também dos traumas, e também dos complexos, e também das coisas boas e ruins. Hoje a guerra de gerações são conhecidas como gerações X, Y, Z e agora a geração Alfa. A geração X é da década de 60 até a década de 80. Exatamente essa. A geração Y, de 80 a 95. A geração Z, que a maioria que hoje são adolescentes, jovens, de 95 até 2010, quem nasceu. E a geração Alfa, de 2010 em diante, que é uma geração que já nasce conectado. Os meninos já saem da barriga da mãe, quase pegando o celular e tirando uma selfie. Essa é a verdade. O menino hoje de meses, se aponta um celular para ele, ele já para, ele trava. Gente, o menino tem meses, ele trava, ele já sabe que aquilo ali... Todo mundo já viu foto assim, criança, apontou o celular, pode estar chorando, rindo, apontou o celular, ele para, dá aquela travada, bate a foto, está bonito, está bom. Um mundo louco. Eu gostaria de falar mais hoje, frisar mais essa geração Z, nós que somos pais, que estamos aprendendo com essa geração, quem nasceu de 95 até 2010... Essa geração se caracteriza algumas coisas aqui. Desapego à fronteira geográfica. Esses meninos hoje, gente, moram aqui, moram em outro estado, moram em outra cidade, moram em outro país, sem sentimento nenhum. Quem sofre é pai e mãe. Eles fingem que choram perto da gente, que negócio todo, limpam uma lagriminha ali, finge ali, tchau, e ó, pá! Rua, pega o gás. Eles não têm esse apego. É da geração deles isso aí. É uma geração que tem uma necessidade extrema de integração, eles precisam ser aceitos em algum lugar, mas ao mesmo tempo eles têm uma tremenda dificuldade de se relacionar. As grandes empresas hoje, especialmente na área da saúde, começaram a renovar os seus funcionários e foram contratando alguns jovens, 20 e poucos anos, com seus diplomas, com seus MBAs, e de 3, 4 anos para cá estão retornando e recontratando os funcionários antigos de 40, 45, 50 anos, 55. Nós estamos voltando ao mercado exatamente porque é a geração que tem muito diploma, muito intelecto, mas não consegue se relacionar. É a dificuldade deles. É uma geração extremamente ansiosa. Quem tem filho nessa idade aí, e a moçada pode afirmar isso. Enfim, eu falei aqui algumas características. Essa é a chamada sociedade pós-moderna. Havia um termo da antropologia chamado mundo VUCA, mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso é um termo. Pós-pandemia, pós-Covid, a mesma antropologia já chama o nosso mundo, a sociedade pós-moderna, do mundo bunny, que traduzindo seria o mundo funny, o mundo frágil, o mundo ansioso, o mundo frágil, ansioso, o mundo incompreensível, e a letra N, o mundo... Eu escrevi, não estou conseguindo ler, mas eu vou lembrar aqui.
A própria antropologia definiu o mundo como o mundo bunny ou o mundo funny. E esse mundo hoje é o que nós vivemos dentro das igrejas. Eu estou dando essa explanada para chegar até a carta de Paulo. A sociedade pós-moderna, ela é uma sociedade conhecida por quebra de paradigmas, quebra das instituições. Quem é professor aí, sabe o que eu estou falando. Hoje não existe mais respeito à figura do professor. As instituições estão sendo dissolvidas e destruídas por essa sociedade pós-moderna. Isso tem chegado até as nossas casas, até os nossos lares, onde os filhos muitas das vezes não respeitam mais os pais, porque é isso que ele tem ouvido. Seja de algum professor, de cursinho, são valores da nossa sociedade. E eu gostaria de trazer aqui valores bíblicos, porque essa é a nossa base. Valores cristãos, o que a Bíblia traz para nós sobre relacionamento entre pais e filhos. O que é que Deus traz para nós, mesmo no meio de uma sociedade pós-moderna, de uma sociedade que vem se afastando de Deus, de uma sociedade que vem quebrando e destituindo as instituições, e Paulo traz para nós que todas as vezes que a família deixa de guiar-se pela palavra, uma tragédia acontece. Na epístola de Paulo aos Efésios, lá no começo, Paulo traz para a igreja, essa carta ela é praticamente completa em termos de evangelho, porque Paulo fala sobre a criação, Paulo fala sobre a queda do homem, o que separou o homem de Deus, que foi o pecado. Paulo fala sobre Cristo, como Cristo restaurou a nossa comunhão com Deus, e aí Paulo então explica como é que deve ser o dia a dia da família cristã. A igreja de Éfeso, ela ficava numa cidade polo, uma cidade que ligava o Oriente ao Ocidente, lá no Império Romano, era a principal cidade, comercialmente falando, daquele mundo, né? Do primeiro mundo. Éfeso era uma cidade importantíssima, era uma cidade portuária, e Paulo então já tinha passado 3 anos com aquela igreja ali. Paulo foi para ficar meses, chegou lá com 12 discípulos de Cristo, não os 12, com outros 12 discípulos de Cristo, ele foi para ficar meses, ali ele ficou 3 anos, ali através de Paulo começou, por uma obra extraordinária de Deus, a curar pessoas. A Bíblia fala que ele colocava a mão sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. A Bíblia fala que ele simplesmente, as pessoas levavam os lenços que Paulo usava e levava até o enfermo, e o enfermo era curado, com um detalhe muito importante que você não pode esquecer: Paulo nunca cobrou um tostão por isso. Eu tive um professor que ainda considero meu professor de teologia, chamado Ludgero Bonilha, onde ele fala que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Quantas pessoas hoje estão faturando milhões, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, usando o ensino, mentindo, fingindo. E hoje lenços são vendidos, rosas são vendidos, fronhas de travesseiro são vendidos, todo esse lixo que a gente assiste todas as semanas e meses. E tudo isso sendo cobrado, alguém ganhando por isso. Esses vão prestar contas a Deus. O que eu estou dizendo aqui é que o texto que muitas vezes eles se apegam era verdadeiro e Paulo nunca cobrou um tostão por isso. Paulo então tinha um carinho especial por essa igreja. Alguns dizem que a epístola de Paulo aos Efésios, ela é gêmea da carta de Paulo a Colossenses. Só que aqui a gente vê um pouco mais carinho de Paulo. Paulo tem um carinho especial e Paulo então começa a mostrar para aquela igreja algumas coisas, dentre elas relacionamento familiar. Como eu já falei, nós somos o reflexo da nossa família, o espelho de tudo aquilo que os nossos pais viveram, pais, avós, bisavós vivenciaram, as escolhas deles. E Paulo traz para nós aqui a primeira coisa. Ele começa com os filhos. Assim como também, anteriormente, Paulo começa com a esposa, para depois terminar com o marido. E Paulo coloca para nós aqui: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E aí eu começo a estudar o texto. Quando a gente pega um texto e se apaixona por ele, a gente começa a pegar palavra por palavra ali, para a gente
E ali vai pedindo a Deus uma direção. E quando eu fui em primeiro lugar na palavra filhos, a palavra filhos aqui não quer dizer só filho de sangue, ela é um pouco mais abrangente. Filho aqui, além de ser toda descendência legítima e imediata de sangue, são todos aqueles que estão debaixo de alguma autoridade dos pais ou responsáveis. Vai além do âmbito familiar. Paulo está escrevendo para a igreja que também perdeu pessoas amadas. O Império Romano estava perseguindo a igreja. Nessa igreja aqui tinha filho que tinha visto seu pai morrer enforcado, queimado, cerrado ao meio, tinha visto a família ser comida por leões. E Paulo escreve o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais. E isso é uma abrangência muito grande. E quando nós trazemos para o dia de hoje algo tremendo, porque existem pessoas que vivem com as suas noias e paranoias, todas elas reais e verdadeiras. Aquelas pessoas que não tiveram pais, aquelas pessoas que nunca teve contato com seu pai, com a sua mãe, que foi desprezado, criado em orfanato, e essas pessoas então criam isso a vida inteira. E Paulo traz para nós aqui, para você: filhos, obedecei a vossos pais, ou seja, pais e responsáveis. Essa pessoa que te acolheu, essas pessoas que te trouxeram até aqui, elas devem ser obedecidas e honradas. Elas devem ser obedecidas e honradas. Pastor, eu não sei da minha história, a minha história começa de um pedaço estranho, depois que alguém me pegou aos 5, 6 anos, daí para lá eu não sei. Mas eu quero dizer para você que se a sua história começou de 6, 5, 4, 3 meses para cá, essa é a história que Deus tem escrito para você. Além de Deus como Pai, Deus colocou pessoas na sua vida, que te adotaram, que te pegaram, que te criaram, que te amaram e trouxeram até aqui. Sejam gratos a essas pessoas. Obedecer, e o termo obedecer aqui para os filhos é algo pesado. É algo pesado. Porque o termo obedecer, na tradução, é o seguinte: preste atenção naquilo que está sendo falado, atenção, e logo depois obedeça. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Mas pastor, meus pais não são evangélicos, meus pais não são cristãos, então testemunhe através da sua obediência. E você, adolescente, jovem, que está aqui na igreja hoje, vive com seus pais, convive debaixo do mesmo teto, obedeça, porque é ordem. Não existe meio termo, porque essa geração é assim. Os pais vão cedendo, nós vamos cedendo, eu vou chegar lá nos pais ainda. Mas vocês, filhos, não existe meio termo, é a palavra de Deus. Ah, mas o professor, ah, mas a sociologia, ah, mas a psicologia, a palavra de Deus diz isso. Eu estou aqui trazendo valores da palavra de Deus, cristãos, nos quais nós devemos estar embasados. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, através do Senhor. Existe um termo aqui, no capítulo 5, versículo 18, parte B, que Paulo diz o seguinte: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Filhos, vocês só podem obedecer aos seus pais no Senhor, se vocês estiverem cheios do Espírito. Do contrário, essas mentirinhas que você conta para o seu pai, essas mentirinhas que você conta para sua mãe, esse fingimento, esse vício escondido, tudo isso aí que Deus está vendo, é impossível que você obedeça aos seus pais. E vai um toque nos pais aí. Filho, é o seguinte: mantenha perto, comunique e não perca de vista. Como eu tenho 3 filhos muito parelhos, sempre que a gente vai na praia, no clube e tal, vocês podem brincar onde vocês quiserem, desde que eu esteja vendo vocês. Perdeu de vista, senta do lado, ficar aqui meia hora. Hoje não, mas antes era assim. Hoje eles que estão assim: pai, ó, se você sair por aí, não perde de vista. Se você ficar perdido, você dá o grito que eu vou buscar. Hoje é diferente o negócio. Mas antes, quando era pequeno, era assim. Quer conhecer o seu filho? Pergunte o porteiro do prédio que você mora, quem é ele. Pergunta a tia da cantina lá do colégio. Pergunta os professores. Muitas vezes ele não pode ser essa figurinha lindinha que se mostra para você, não.
Não tenha medo de confrontá-los e conhecê-los. A turma lá em casa sabe o que eu faço. Faço. Não perco de vista até hoje. Paulo ainda fala o seguinte: obedecei no Senhor. E ele fala de uma maneira, como? Honrando seus pais. E o texto aqui, o termo honrar, ele também é riquíssimo. Porque como é que eu vou honrar o meu pai? No tratamento. Honre ao seu pai no tratamento, ele e a sua mãe. Que falta de paciência é essa que você tem com seu pai, rapaz? O que é isso? Será que quando você era pequeno, para você andar, ele e sua mãe falaram assim, ó, você se vira, anda aí, vamos embora. Algum pai fez isso? Alguma mãe comprou uma lata de nã e falou assim, ó, a lata está ali, o fogão está ali, você se vira. Qual mãe que fez isso? Muito pelo contrário, os seus pais, ou seja, a pessoa que te criou, te pegou pelo colo, te pegou pela mão, te ensinou a andar com toda a paciência do mundo, e quando você entrou naquela fase, aquela famosa fase do porquê, pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, por que aquilo outro? Eu não conheço nenhum caso de um pai que jogou o menino do segundo, terceiro andar, porque o filho perguntava por quê, pelo menos crente não. Com toda a paciência do mundo, seu pai e sua mãe te explicaram, conversaram com você. Que falta de paciência é essa com seu pai e com sua mãe? Enchei-vos do Espírito. Não é somente obedecer, trate o seu pai e a sua mãe com honra. Existem filhos que passam vergonha nos pais, perto de amigos. Responde os pais, distrata os pais, para depois voltar para casa onde o pai construiu, onde o pai sustenta, para sentar na mesa onde o pai põe a comida, por falta de gratidão. Como é que se honra os pais? Respeitando, reverenciando, cuidando. E aí vai a turma que já está da minha idade para cima aí. Você obedece os seus pais até o dia que você se casa. Depois são as suas escolhas, que como eu falei, as suas escolhas vão acabar refletindo as escolhas que você viu dentro da sua casa. Porque depois, se a sua mãe fala assim, não gostei dessa mulher não, larga ela. Vou largar, isso não vale nada, não me trata bem, então tá bom, então vou obedecer, então minha mãe largar minha mulher. Não, por isso o homem largou pai e mãe, se uniu à mulher, os dois se tornaram uma só carne, é casamento, é para a vida, pronto. Mas o cuidado, a palavra honrar pai e mãe exige cuidado. Você tem cuidado do seu pai idoso, da sua mãe idosa? Aqueles que ainda têm? Não é mandar dinheiro, não. Às vezes o pai e a mãe ligam, precisando tomar um café, precisando ouvir, precisando falar. Às vezes você tem uma ligação, você gasta horas e horas em rede social ali, tal, aquela porcaria toda, quando o pai e a mãe ligam, às vezes a mãe liga para ouvir a sua voz, porque você não liga, quer puxar um assunto, mãe, eu estou com pressa e tal, não sei o quê, pá. Preste atenção, 30, 40, 50, 60 anos, isso é honrar pai e mãe. Gaste tempo com seus pais, cuide deles, honre porque eles honraram a sua criação até o dia de hoje. Tê-los em honra e sempre que possível, fale dos seus pais. Sempre que possível, agradeça aos seus pais. Qual foi a última vez que você agradeceu ao seu pai e sua mãe pela educação? Pelo sacrifício que eles fizeram? Pela vida que eles deram para educar você? Qual foi a última vez que você deu um beijo no seu pai, na sua mãe? Ah, pastor, ele já está velho, já está velho. Qual foi o último dia que você disse, eu te amo? Eu tenho um pai que está acamado hoje, tem Alzheimer. Você sai do quarto e volta, ele não sabe quem é você. Mas toda vez que eu beijo a testa dele e falo, pai, eu te amo, ele olha nos meus olhos e diz, eu também te amo. Isso nunca vai sair de dentro deles. Nunca. Ele pode muitas vezes esquecer até quem é você, pela idade, pela preocupação, por remédio, por tudo. Mas cuide, honre, esteja presente, beije, abrace. Estamos vivendo dias de perdas.
E a pior coisa do mundo é a perda e falar, eu deveria ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. Esse sentimento é terrível. Honre pai e mãe. Obedeça os seus pais. Filhos obedientes, pais abençoados. Filhos gratos, é sinal de pais bem cuidados. E filhos cheios do Espírito Santo, é sinal de pais transformados. Quer transformar seu pai e sua mãe? Não importa o buraco que eles estejam, não importa o passado que eles tiveram, talvez transmitiu para você péssimos valores, talvez transmitiu para você coisas ruins, talvez alguns traumas que você carrega vêm exatamente deles, eles são a causa disso, mas você quer transformar isso. Seja cheio do Espírito Santo, como Paulo falou, seja cheio de Deus, busque a Deus. Hoje, irmãos, nós não ouvimos mais pregações falando sobre santidade, sobre abandono de pecado, sobre vícios, sobre quem busca a Deus, dobrar o joelho, passar horas e horas em oração. Somos uma geração acomodada, de filhos acomodados, de pais acomodados, da autoajuda, onde nós queremos ouvir mensagens, que as pessoas massageiam o nosso ego. Eu digo para você, se autoavalie nessa noite, porque você, jovem adolescente, pode estar sendo um péssimo filho. E você que cobra do seu filho, pode estar sendo um péssimo filho, uma péssima filha para os seus pais. A Bíblia diz que aquele que obedece e honra, as bênçãos de Deus o alcançarão. Não tem segredo. De maneira diferente daqueles que desprezam os pais. Eu conheço situações de homens que pediram à mãe para abençoá-los, quando foi fazer vestibular, o pai. Pediram à mãe quando se formaram, para que Deus abra uma porta de um bom emprego, e Deus abriu. Pediram o pai e a mãe para abençoar, para que Deus dê uma esposa, e Deus trouxe a esposa, e aquele homem prosperou, e é um homem próspero, e um homem rico. E hoje, quando você conversa com o pai e com a mãe, a última vez que ele foi lá, foi quando ele foi pedir alguma coisa. O pai, com muita luta interior, ligou, pedindo para que ele ajudasse a pagar o plano de saúde da mãe. R$600. Eu não tenho condições. Exatamente o contrário. Quando você honra, as bênçãos te perseguem. Quando você desonra e despreza, o juízo de Deus está sobre você. Mas aí, não vem só para os filhos não, vem para os pais também. Vamos lá. Irmãos, aqueles que são pais, o que é o filho para você? Eu estou passando um momento assim que eu estou nas nuvens, né, irmãos? Estou nas nuvens. Momento assim, Rafa está com 21 anos, Guilherme com seus 16, Caio com seus 14 anos, e Deus trouxe um presente para a nossa casa, que foi o Davi. E depois dos 40 a gente fica mais bobo, sabe, irmão? Fica mais bobo. Mais bobo. O menino, ele dá um sorriso para você, você chora. O menino chora, você chora também. O menino está dormindo, você chora, porque ele está dormindo. O menino acorda, você chora, graças a Deus que ele acordou. O menino veste uma roupa, pá. O médico falou que o menino cresceu, o coração não aguenta. Eu falo, meu Deus, vai crescer, vai começar tudo de novo. Só que ele não é igual aos outros, irmãos. Meu pai falava que filho, quando nascia, tinha que vir agarrado com o manual de instrução. Quando saísse da barriga assim, ó, passa, já puxava da mão dele o manual e falava, isso aqui é fulano, isso aqui é Renato, ele gosta disso, gosta daquilo, gosta de não sei daquele outro. Mas não vem. E aí nasce um outro filho do mesmo pai, da mesma mãe, você fala assim, pronto, se o outro gosta disso, ele vai gostar. Não gosta.
Aí vem o terceiro, é tudo diferente, é tudo louco, cada um na sua individualidade. A Bíblia fala para nós que filhos são herança de Deus, presentes de Deus, milagres de Deus, e o melhor, irmãos, é a nossa continuação aqui na terra. Já pensou isso, coisa especial? Você olhar uns bitelos desses, um neném desse, e falar assim, meu Deus, eu vou continuar aqui. Os valores que eu estou imprimindo neles. E aí Paulo traz para nós, eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez, não só para aquilo que nós lemos em português, mas para o sentido das palavras. Paulo diz o seguinte, vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Paulo traz assim, pais, não criem ressentimento nos seus filhos. Não traumatize os seus filhos. E ele traz para nós duas maneiras, pelo menos duas maneiras disso acontecer. A primeira delas, criai-os na disciplina, e a outra, na admoestação. Eu gostaria, antes de entrar nisso aqui, eu até anotei e frisei aqui, uma palavra às mães. Eu acabei de ler, e Paulo coloca para nós, e lembrando Êxodo 20, que o mandamento honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Ele garante que o filho vai ser abençoado e vai viver muito tempo aqui na terra. E nós estamos passando um tempo em que as mães estão com interrogação no mais profundo da sua alma. Porque criaram os filhos, criou seu filho, a sua filha, e acabou de enterrar o filho ou a filha por Covid. E aí se pergunta, Deus, cadê a promessa? Por que não muito tempo? Mas não está aqui, era um menino bom, um filho bom, era um pastor, era um servo de Deus, era alguém que honrava, alguém que me honrava, alguém que honrava o Senhor. Eu quero dizer que no alto da minha limitação, não tenho resposta para você, a não ser desejar os meus sentimentos, e tenho buscado a Deus por vocês, para que Deus console, conforte, fortaleça, porque é algo muito maior do que o que está nesse versículo, mas que não está fora do controle de Deus. Nenhuma vida, Salmo 54, versículo 4, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me dá vida, é dele. Que Deus console e conforte. Aquelas mães que criou seus filhos na palavra, e hoje vê os filhos longe do Evangelho, eu volto a lembrar o que Paulo fala, enchei-vos do Espírito, não perca a esperança pai, não perca a esperança mãe, pode estar na bebida, pode estar nas drogas, pode não estar em lugar nenhum, nem aí para nada, continue buscando ao Senhor. Continue buscando ao Senhor. Continue buscando ao Senhor, porque hoje nós não falamos mais em oração, falamos somente em soluções rápidas, instantâneas. Existem orações que nós levamos uma vida inteira. Eu preguei, fiz ofício fúnebre de uma senhora de 80 anos. Ela orou pelo marido dela 62 anos pela conversão dele. E quando ela estava no leito, já para morrer, me chamou e falou, pastor, eu quero que o senhor pregue no meu velório. Se Jesus me chamar, pregue e faça o apelo que o João vai aceitar Jesus. Irmãos, que momento difícil. Senhora muito querida na cidade, no lugar, muito querida. E eu reuni forças e preguei. E fiquei relutando. Como é que faz apelo? Eu fiz fúnebre, pastor. É coisa de doido. O pastor já é doido. Essa aí é demais. Irmãos, eu não fiz não. Fiz não. Preguei. Vamos cantar um hino. Daqui a pouco, tem alguém puxando meu paletó. Está puxando meu paletó. Eu olhei, era o seu João. Pois não, seu João. Ele falou assim, você não vai fazer o apelo, não? Falei, como é que é, seu João? O senhor não vai fazer o apelo, não?
Por que, seu João? Eu. Irmãos, eu chorei, seu João chorou, todo mundo chorou. Metade chorar por causa do velório da Dona Maria, a outra metade pela conversão do seu João. Não desista de orar pelo seu filho. Enchei-vos do Espírito. Aquela mulher viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Ela não desistiu. Falou, pastor, faça o apelo, que o João vai aceitar Jesus, porque eu preguei para ele a vida inteira. Eu gostaria de trazer para nós pais uma história, ou 3 histórias do mesmo homem chamado Davi. Por que eu escolhi Davi? Porque a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver que Davi, como pai, foi uma tragédia, em alguns aspectos. A primeira delas está no livro de 2 Samuel, capítulo 13. É um incesto que acontece na família deles, incesto ou incesto, como você queira. Aminon, filho de Davi, se apaixonou pela filha, ou sua irmã, ou meia-irmã, que era filha só por parte de pai, chamada Tamar. Se apaixonou por ela. E ele não sabia como fazer, então um primo dele, fica ligado nos primos dos seus filhos, porque sempre tem um primo abençoado, aquele primo que quer ensinar tudo ao contrário do que você ensina. Fica ligado. Debaixo do nariz de Davi, Jonadab falou assim, Aminon, finge que você está doente, e fala que você só quer receber Tamar, ela vai trazer um lanche para você, trazer um Big Mac para você lá, ao invés do iFood, ela vai levar para você. Pronto, ele fingiu que estava doente, ela foi, ele falou, sai todo mundo para ficar só nós dois. Ele falou com ela, eu sou apaixonado por você e tal, eu quero ter você agora. E ela falou, não, meu irmão, por favor, peça ao rei, ele vai me conceder você como esposa, não é agora. E ele estuprou a irmã dele, um estupro ali naquele exato momento. Debaixo do nariz de Davi. Sabe o que Davi fez? Nada. Olha o que essa menina carregou para os seus filhos, para a sua história. Davi não fez nada. Eu gostaria de citar uma frase aqui que você guardasse. Pais ausentes geram filhos carentes. Como é que está a sua presença na vida dos seus filhos? Como é que está a comunicação entre você e seu filho? Gente, filho é o seguinte, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas fases e a sua individualidade. Eu procuro tirar, depois vocês perguntam os meninos aí, tá? Se eu estiver falando mentira aqui, depois eles vão me entregar. Antes, para cortar cabelo, levava todo mundo, era de balde, né? Chegava lá, o cara corta o cabelo, riatou, o Xande riatou. Opa, hoje eu vou comer picanha. 5 cortes de cabelo, o barbeiro podia até comer picanha. E aí me veio aquela luz assim, falei, peraí, uma vida tão corrida, ainda que eu vá uma vez por semana levando cada um, é o tempo que eu tenho, adianto o meu trabalho, aquela tarde nós vamos cortar cabelo, depois nós vamos tomar um café, tomar um lanche, ali é o momento que a gente tenha só eles e eu. Você pode sentar a turma toda e dar instrução e tal, cada um recebe de uma maneira. Lá em casa tem um que você pode gritar com ele, gritar mesmo, brigar com ele, ele sai numa boa. Vem, abraça, beija, valeu, pai. Tem o outro que se você falar com ele, acabou, morreu. Ele morre. Você fala, filho, chamou atenção, morreu. E tem outro que é só olhar e já fala assim, beleza. É desse jeito. Mas para conhecer, você tem que estar perto, você tem que comunicar, você tem que ter conexão, você tem que tirar tempo, e isso exige disciplina, porque eles nos acompanham. Você tem tempo para pedalar e postar sua pedalada, você tem tempo para correr, postar sua corrida, você tem tempo para malhar, você tem tempo para encontrar com a turma, para o churrasco, para a resenha, para o trabalho, e eles só te acompanhando na rede, fala, pai, eu preciso conversar com você, estou sem tempo.
Alguém vai adotar seu filho ou sua filha. Pode ter certeza disso. Pais ausentes geram filhos carentes. E essa carência será suprida de uma maneira ou de outra por alguém. Vai. Pode ter certeza que os seus presentes, as sessões com os psicólogos, a escola cara que você paga, o esporte que você paga, o inglês ou outra língua que você paga, a música que você paga para preencher o tempo dele e dar uma sensação de que você está perto, nada disso se iguala à sua presença. Isso não é nada. Tem pai que contrata motorista para levar o filho para lá e para cá. O motorista, o cara do Uber, o mototáxi sabe mais do seu filho do que você. Isso é vergonhoso. E depois nós queremos que eles nos obedeçam. E depois nós queremos que eles nos honrem. Não vão honrar, não vão obedecer porque não há convívio. Esses dias eu estava numa casa, meu Deus, tive que me segurar. A mãe, menino faz isso, menino faz, vou chamar seu pai. Chamou o pai. Aí o pai chegou. Sabe o que o pai falou? Vou chamar a mulher que toma conta de você. Aí o menino obedeceu. Só falei para a Graça assim, vamos embora, porque minha boca já está coçando. Levantei, valeu. Depois, se quiser conversar, a gente conversa, mas para mim não dá. Tem pai que vive corrigindo o jeito do filho falar. Esse menino está falando errado, pagando escola cara. É porque a pessoa que toma conta dele, por mais simples que seja, que o ama, que vê quando ele cai lá, só para o machucar dele, não é você, é uma pessoa que conversa como ele criou uma afeição a essa pessoa, ali ele respeita, ali ele ama, ali ele tem um cuidado. Você é só o provedor, você é só o cara que dá o dinheiro, que paga as coisas. Pais ausentes geram filhos carentes. Segundo ponto aqui, a mesma história. Tamar foi estuprada. O pai não fez nada. O irmão mais velho dela, chamado Absalão, fica sabendo da história. Absalão guarda por 2 anos aquele estupro da irmã no seu coração. 2 anos depois ele procura o rei e fala assim, rei, ô pai, eu quero dar uma festa para os meus irmãos. Aí Davi, tá. Mas por que, rapaz, essa festa? Não, pai, e tal. Não, mas não dá para ir todo mundo. Fala, não, então manda pelo menos a Minon lá. Ô, gente, o irmão da menina estuprada procura o pai e fala assim, não, você não pode mandar ninguém, manda pelo menos ele. Davi não sabia. Davi então chama, vai os filhos, chega lá, acontece um negócio, Absalão assassina Minon, mata Minon. Sabe o que o rei Davi faz? Nada. O homem segundo o coração de Deus, o homem que escreveu milhares de salmos, por isso que eu estou falando com você, você que está me ouvindo, não existe família perfeita. A sua, ela é normal, por mais doida que ela pareça, e a do outro que parece doida é normal também. Porque o homem segundo o coração de Deus, ele viu debaixo do nariz dele, uma filha sendo estuprada, um filho sendo assassinado, e ele não faz nada. Absalão então foge, fica 3 anos fora de Jerusalém. Pais permissivos, atenção aqui, hein? Pais permissivos geram filhos inconsequentes, sem limites. Esse é o retrato dessa geração que não sabe ouvir não. Você precisa dizer não para o seu filho de vez em quando, nem que seja para treinar. Nem que seja para treinar. Tem dia que eu falo uns não lá em casa, o pessoal, nossa, um não, mas nada a ver, mas é só para treinar o não. É não e pronto. Daqui a pouco vai ser assim, mas agora é não. Uma geração que não sabe, mimizenta, todo mundo faz carinha, é falta de disciplina, falta de direção. Quando Paulo fala aqui, irmãos,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha os termos interessantes que Paulo usa. Paulo está mandando o pai e a mãe pegar o filho pela mão e dar direção, como quem pega uma criança pela mão. É por aqui, ó. Mas tem pai que não pega na mão, porque a sociologia, a psicologia, as guias todas, falam para deixar o menino livre com as suas livres escolhas, e olha a sociedade que nós estamos. Olha a juventude que nós estamos hoje. Olha essa maravilhosa sociedade pós-moderna se autodestruindo. Onde filhos matam seus pais, onde mães matam seus filhos, onde não há amor. Mas a base bíblica fala: pai, você que é cristão, você que acredita em Deus, pegue o seu filho pela mão e ensine para ele onde ele deve passar. O termo aqui também fala sobre amoldar, modelar o seu filho. Paulo fala que é uma ordem de Deus, nós pais temos que modelar os nossos filhos, colocar molde neles, talhar os nossos filhos, como se fosse na madeira ou na pedra, talhar, e talhar muitas vezes é dor, onde você vai dizer não, onde você vai negar, onde você tem que ser duro. Aí você vai falar assim: pastor, eu já perdi a autoridade lá em casa, eu perdi o fio da meada, eu não sei onde eu parei mais, mas agora não tem jeito. Tem! Enchei-vos do Espírito. Essa é a ordem, porque Paulo fala aqui, do mesmo jeito que ele fala obedecer a vossos pais no Senhor, ele fala aqui, e vós pais, não provoqueis a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O termo é o mesmo, tanto a obediência quanto a criação tem que estar no Senhor. Enchei-vos do Espírito para criar os seus filhos, para modelar os seus filhos, para moldar os seus filhos. Mas é muito mais fácil eu pagar uma sessão de psicólogo e esse menino tem que melhorar. Ele não vai melhorar, vai ajudar, vai sim, mas ele não quer o tempo da psicóloga, ele quer o seu. Ele quer o seu amor, o seu carinho, o seu tempo, o seu não, a sua disciplina, a sua autoridade sobre ele. Como Marcelo fez na oração aqui, a família é uma sociedade instituída, criada por Deus, e Deus colocou regras nessa família. E o pai, ele quem molda, ele quem modela, ele quem cria, ele que dá a mão para o filho e ensina: filho, é aqui que você vai andar. Pais permissivos geram filhos inconsequentes. É aquele pai que, quando o filho apronta pela madrugada, bate o carro, ele só vai na delegacia, paga a fiança, e vão embora para casa. Lá em casa a gente conversa. Essa conversa nunca aconteceu. Essa conversa nunca aconteceu. E aquilo gera uma revolta no filho. Quando Paulo fala: não deixe irar, não ire os seus filhos, não chateie os seus filhos, não crie ressentimento, é exatamente isso. É tanto no excesso da autoridade, quanto na falta dela. Mas a tragédia de Davi não para por aí, irmãos. O último pedaço aqui. Absalão foge de Jerusalém, fica 3 anos fora. Ele volta e fala assim: eu quero falar com o rei. E o rei não quer recebê-lo. Ele apronta lá, o rei fala assim: manda trazer então. Frente a frente com o pai dele. Depois de ter assassinado um irmão. Sabe o que Davi faz? Dá um beijo. Dá as costas e sai. Absalão ficou maluco. Ele ficou louco. E diz o texto que passados mais 2 anos, além daqueles 3, ele falou: eu quero ver meu pai, ainda que ele me mate. Eu preciso, ainda que ele me mate, que ele bata na minha cara, que ele me dê uma facada, ainda que ele me mate, eu quero ver. Está lá, gente, em 2 Samuel. E Davi: tá bom, está insistindo, então traz. Trouxe. Ele falou assim: agora ele vai fazer alguma coisa, ele vai me matar, ele vai me bater, ele vai me prender. Davi chega, dá outro beijo e sai. Da mesma maneira que o pai ausente gera filhos carentes, pais permissivos geram filhos inconsequentes, pais negligentes também geram filhos doentes emocionalmente.
Negligência. Deixa de usar de autoridade quando é preciso. A história não poderia ser mais trágica, porque Absalão levanta um exército contra Davi e acaba assassinado pelo exército de Davi. E se você for no segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33, está lá Davi chorando, andando pelo palácio, dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu estivesse morto no seu lugar. Por que é que ele não falou isso com Absalão? Por que é que ele não abriu o coração enquanto o menino estava vivo? Por que é que ele não agarrou aquele menino? Não espere perder o seu filho para que você faça isso. Não espere que seu filho seja adotado por alguém, por algum traficante, por algum primo desse que influencia o mal. Não espere, abrace, beije, diga que ama, tire tempo para ele. Diga não para ele. Diga não para ele. Hoje todo o sistema mundano é tudo contra isso. Não, deixa o menino, não. Aqui em casa você não vai dormir com sua namorada. Não, rapaz, aqui tem ordem. Aqui você não vai trazer namorado para dormir aqui, não. Porque tem pais, existem pais que têm vontade, mas não têm autoridade. Enchei-vos do Espírito. É o desafio para nós cristãos. Quer ter autoridade sobre o seu filho? Não é gritando, não é na força. Dobre os seus joelhos. Hoje não tem outro jeito de criar filhos, a não ser dobrando os joelhos e pedindo a Deus graça e misericórdia. Algumas coisas eu anotei aqui, já estou caminhando para encerrar. Eu gostaria de destacar, vou compartilhar com vocês, como eu não tive autorização do filho, eu esperei a autorização, pedi uma pessoa em comum para que fizesse o contato, mas eu vou ler o que esse filho escreveu logo após perder o pai. Eu gostaria de perguntar aos pais, que tipo de legado você tem deixado para os seus filhos? Legado, sabe o que é legado? É uma herança que ninguém pode tocar. É uma herança invisível. É o pedaço do outro que carregamos dentro de nós. E esse pedaço pode ser aumentado, multiplicado, compartilhado, ensinado e ser extremamente abençoador. Que tipo de legado você tem deixado para o seu filho? Ou para os seus filhos? Eu vou ler aqui a postagem de um filho que perdeu seu pai na última semana. E a primeira postagem dele, ele coloca na postagem fundo preto e várias frases. Olha o que ele posta. Nunca faça porcaria. Acorda, levanta e vai tomar o seu café. Tudo que você for fazer, faça direito. Fala desse jeito comigo para você ver. Já fez a sua devocional hoje? Abre essa cara, rapaz. Que cara fechada é essa? Não faça isso, não vou falar mais uma vez. E a última. Filho, quem te define é Deus. O mundo, as pessoas não te definem. Eles nos escutam. Eles podem fingir que nos escutam, que não nos escutam. Eles podem fazer que não estão nem aí. Continue falando, continue buscando, continue orando, porque eles nos escutam. Porque nas primeiras horas da falta do pai, o que aquele adolescente escreveu, é exatamente o legado que o pai dele deixa para ele. Deus é quem te define. Se for fazer, faça direito. Respeite as pessoas. Fale assim para você ver, abre essa cara. Levante, tome o seu café.
no mundo que nós vivemos, no mundo frágil, no mundo ansioso, no mundo não linear, lembrei agora o que é a letra N, não linear, no mundo incompreensível, no mundo de pandemia, onde eu, Renato Bizet, estou pregando aqui, posso não estar no próximo domingo, posso estar no hospital, posso estar entubado, posso ter partido para a glória. O que vai ficar para os meus filhos é o legado que eu deixei para eles, é aquilo que eles viram em mim durante todos esses anos de convívio, como eu tratei a mãe, como eu tratei os meus pais. E eu vou dar um toque para vocês: o tempo passa, viu? O seu filho está vendo você maltratando o seu pai e a sua mãe. O seu filho está vendo você desprezando os seus pais. Você também vai envelhecer. Eu vou envelhecer. E eles nos tratarão exatamente porque nós somos o reflexo, o espelho, o retrato da nossa família. Que tipo de legado você tem deixado para os seus filhos? Filhos, obedeçam a vossos pais, sem negociação. Obedeçam no Senhor, é a palavra de Deus. Pais, não crie ressentimento nos seus filhos. Criai-os, eduquem, modelem, talhem os seus filhos no Senhor. Tem uma frase famosa do presbítero Enéas Cabral, onde ele diz que Deus forma, o diabo deforma, mas Cristo transforma. Deus criou a família, Deus instituiu a família, Deus abençoou a família, e lá no Éden, o diabo, através da tentação, deformou através do pecado. E Paulo depois traz para nós que Cristo veio para transformar aquilo que está deformado. Eu não sei como está na sua casa. Eu não sei como está o relacionamento entre você e seu filho. Entre você e os seus pais. Eu digo pais, os que estão aqui, os que não estão e aqueles velhinhos lá. Mas diante de tudo aquilo que você ouviu aqui, se você acha que não tem jeito, tem. Porque Cristo transforma. Cristo traz de volta toda a autoridade que você perdeu. Cristo traz de volta tudo aquilo que já fugiu às suas mãos e às suas forças. Porque Ele continua sendo Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, não crie ressentimento, mas educai-os, aconselhai-os na direção do Senhor. E isso é impossível se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Vazios de nós e de todos os conceitos e preconceitos pós-modernos e nos enchermos de Deus. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós. Eu como filho, tem misericórdia de mim. Eu como pai, tem misericórdia de mim. Ajuda-nos. Te louvamos e te agradecemos pela tua palavra pregada. E que ela encontre guarida nos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.